Hoje eu vou trazer um assunto para vocês aqui, um tutu, barreado, feijoada com feijão preto. Lá dentro dela tem orelha de porco, tem tudo mais pesado possível. Hoje eu vou falar sobre os anjos de Deus, num conteúdo muito profundo. Antes disso, deixa eu te contar uma experiência que aconteceu essa semana. Eu fui orar na casa de uma família, de uma irmã que estava há 7 dias em uma espécie de um coma, como se estivesse vegetando, e ela não interagia, e o filho dela teve um dia que teve coragem, foi ungiu ela e também foi atacado. Muita gente pensava que era algo psicológico. E eu fui. Quando eu cheguei, a minha esposa e a minha sogra já foram tentando conversar, não interagir. A hora que eu entrei no quarto, quando eu coloquei a mão, parecia coisa de filme. Aquele demônio que estava há 7 dias, ele entrou debaixo da cama aqui, assim, igual uma cobra, assim, ó. Essa querida família, não vou mencionar quem são, mas a irmã foi liberta, está a semana toda liberta, e parecia coisa de filme, gente. Eu, hora que voltar do carnaval, terminar essa sequência de treinamento para os grupos familiares, eu vou montar uma equipe que vai trabalhar com libertação para me ajudar nas casas. Vou treiná-los nessa área, porque eu sozinho, a gente não dá conta, né? Sozinho, então tem que treinar, explicar como que funciona esse tipo de coisa. E todos esses dias nós estamos falando sobre, na batalha espiritual, sobre a nossa luta contra demônios. Só que nós também podemos nos esquecer que os nossos aliados nessa batalha são os anjos de Deus. Eu queria indicar para você, e também para os irmãos, são muitos que nos assistem, esse livro, que é considerado por muitos o melhor livro da minha vida, Arrependimento Profundo e Eficaz. Esse tem um prefácio do pastor Luciano. E aqui no início do livro eu tenho uma experiência com um anjo. Há muitos anos atrás, apareceu na minha casa. De madrugada eu desci para pegar um copo com água. O Jean e a Elisandra estavam dormindo. Acho que o Jean tinha entre 4 a 3 anos. E a hora que eu desci, na sala da minha casa tinha um garoto, aparentando uns 5 anos de idade, talvez, de 4. Menino, gente, de madrugada, na sala de casa, chuva, só faltou cantar: o Fred vai te pegar. É o filme, é o Exorcista, criança. Aquele garoto passou na minha frente, subiu a escada. A minha esposa estava dormindo, o Jean, ele olhou assim, ó: se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. E essa situação foi até 6 da manhã. Pensa numa noite terrível. Então eu tenho muitas experiências com anjos, tento evitar, só escrevi uma, porque as pessoas ficam muito fanáticas quanto a isso, e alguns têm sonhos e não sabem explicar como que são esses sonhos, e hoje eu quero dissecar o assunto, mas destrinchar mesmo, dissecar esse assunto sobre a questão dos anjos de Deus. Então eu indico a vocês esse livro que vai, agora, como diz as pessoas que escrevem na internet, prepara o balde. Você leu, pastora? Eu te dei, não dei? Você leu? Gente, prepara o balde, não é porque fui eu que escrevi, não. Mas hoje eu estava lendo, eu quase me converti. Falei, gente, que livro é esse? Normalmente eu escrevo esses livros no avião. Então, em voo internacional, dá 10, 15 horas voando, eu escrevo um livro desse. Esse tem 266 páginas.
vai revolucionar a sua fé, tá bom? Bom, vamos lá. Eu sei que há muita confusão sobre o tema, e muitos acham que é o tipo de coisa desnecessário pregar na igreja. Tudo que está na Bíblia tem que ser ensinado, senão não estava. A Bíblia diz que toda a Escritura, ela é proveitosa. Então vamos lá. Qual é o papel dos anjos? Como eles são? É bastante provável que cada um de nós aqui nessa noite temos a mesma imagem mental de um anjo. Todo mundo pensa que um anjo é só daquele jeito. Grandes, cercados de luzes, com enormes asas parecendo de uma cegonha. Mas na realidade existe toda uma hierarquia de anjos, e cada hierarquia tem uma finalidade. Hoje você vai ficar um pouco impressionado com o que você vai encontrar comigo aqui na Bíblia. Vamos entender primeiro a hierarquia de anjo. Bom, em primeiro lugar, toda vez que você encontrar na Bíblia o termo o anjo do Senhor, como está em Gênesis 16 e 10 a 11, eu vou falando, os irmãos vão colocando na tela, para a gente dinamizar. Se eu parar, vai travando. Diz assim: e disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor o ouviu em seu sofrimento. Você vai encontrar esse termo, o anjo do Senhor, no Velho Testamento, em muitas passagens. Quando Jacó lutou com um determinado anjo, é esse anjo que ele lutou. Quando a Bíblia diz que ele prevaleceu, não é que ele venceu o anjo, é que ele conseguiu o que ele queria. Ninguém vence Deus, mas você pode fazer Deus te responder. O termo anjo do Senhor no artigo definido refere-se ao próprio Cristo. Quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o buscam, é Cristo. Ele é, em termos teofânicos, no Velho Testamento, ele era chamado de o anjo do Senhor. Ele que estava com Sadraque, Mesaque e Abedênego na fornalha, com Daniel na cova, ele que lutou com Jacó. Quando Abraão chegou na casa dele, 3 anjos, na tenda dele, 3 anjos. 2 eram os anjos que foram para Sodoma e Gomorra, um anjo ficou com ele. Enquanto Abraão interrogava esse anjo, que os 2 estavam indo para Sodoma, no final do texto diz que Abraão percebeu que quem falava com ele era Adonai. Em hebraico, Adorreno, o próprio Senhor, estava com Abraão. E quando chegou os 3 anjos, Abraão se prostrou diante de um, o do meio, é o próprio Cristo. Em Salmo 34, 7 disse: o anjo do Senhor acampa. Então quem está ao seu redor é o próprio Cristo. Vamos ver um pouco então das hierarquias, ou a categoria hierárquica de anjos. Começa pelo próprio termo anjos, a palavra hebraica é melahims, né? Céu, chamahims, anjos, melahims. Então você tem anjos, os melahims, que são mensageiros, aí você tem arcanjos. Durante muito tempo eu pensava que tinha só um arcanjo. A palavra arc é líder, arquidiocese, arcebispo. Então um arcanjo é um líder de uma espécie de categoria. Todo arcanjo tem o seu exército. Os arqueólogos judeus e também os escriturários rabínicos acreditam que tem pelo menos 7 categorias de arcanjos. Então você tem arcanjos, querubins e serafins. Biblicamente falando, os arqueólogos acreditam que a figura de um anjo foi encontrada há mais de 2000 anos atrás, antes de Cristo, em uma cidade chamada Nippur. Estava desenhada em uma tabuinha na parede, uma espécie de um homem, uma figura alada com asas,
E dali surgiu a ideia de que provavelmente seres extraterrestres visitaram a Terra no meio dos sumérios. Na realidade, ser extraterrestre a gente sabe que foi anjos. Eu tive uma experiência com o Gianluca. Nós estávamos vindo de Santa Catarina, dirigindo, e de repente nós olhamos para o céu, estava tudo escuro, um breu, haviam 4 fechos de luz, maior do que o carro, correndo do nosso lado, 2 de cada lado. A princípio a gente pensou que era algum canhão de luz, para alguma festa que a gente vê. Mas isso veio de Jaraguá, era Jaraguá que a gente estava? Não, Blumenau. Nós saímos de Blumenau e isso nos acompanhou de Blumenau à entrada de Curitiba. Então não era um feixe de luz, ou um canhão de luz. E isso corria, era como se corresse, enorme, assim, gigante. E a gente ficou muito emocionado com essa experiência, que a gente estava tendo uma visão, os dois, uma visão a olho nu, visão aberta, de 4 anjos acompanhando a gente. 2 ficavam na parte de trás e 2 na parte da frente. Na verdade, o primeiro a ver foi o Jean. Pai, o que é isso? Eu falei, o que é isso o quê? Quando eu olhei, eu tomei um susto. Eu falei, filho, deve ser um canhão de luz, alguma coisa. Mas veio acompanhando a gente até chegar em Curitiba. Os anjos, eles são mencionados na Bíblia como executores das ordens de Deus. De acordo com as Escrituras, os anjos não servem somente a Deus, mas também nos servem. Os anjos estão aí para servir a ordem de Deus. E se Deus ordenar um anjo a nos servir, eles irão nos servir. Então nós temos, por exemplo, anjos em formas de seres humanos. Algumas vezes as Escrituras nos mostram, ou nós vemos na Bíblia, anjos com formas parecidas de seres humanos. Por exemplo, em João, no capítulo 20, versículo 12, diz assim: e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estavam o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro nos pés. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram visitar, diz a Bíblia que tinham 2 anjos, aparentando homens, na porta do túmulo. Seriam homens? Claro que não. E agora eu tenho um texto que eu quero ler com você, muito impressionante, que possivelmente nós temos também anjas. Vamos ver, Zacarias capítulo 5, versículo 9. Você pensou que tinha só anjo? De novo levantei meus olhos e observei que se aproximava bem à minha frente 2 mulheres com asas como de cegonha. E o forte vento arremessou as suas asas, e elas ergueram o cesto entre o céu e a terra. Não diz 2 homens. Diz 2 mulheres voando com asas. Em Apocalipse 12, 14 também nós temos o que possivelmente parece ser. A gente acha cada coisa na Bíblia, né, meus irmãos? Em Apocalipse 12, 14, então foram entregues à mulher 2 asas de grande águia, a fim de que pudessem voar até o local que havia sido planejado no deserto, onde seriam sustentados pelo período de um tempo e meio, absolutamente foram fora do alcance da serpente. Bom, aqui nós temos a ideia da igreja. Eu acredito que aqui temos a figura da serpente perseguindo o servo de Deus, e o Senhor sustentando uma mulher. A figura de mulher na Bíblia sempre vai arremeter para a igreja, durante um período de perseguição, o que diz ali é um deserto, onde ela seria sustentada por um tempo e meio até passar aquela tribulação. O que é interessante é que Deus deu asas para essa mulher. Aqui temos uma figura simbólica de fato. Mas faz sentido que a Bíblia diz que lá no céu nós seremos como anjos. Bom, pare para pensar. Se você vai ser como anjo, as mulheres vão se tornar anjo? Elas vão se tornar o quê? Responda. Mais alto? Anjas. Bom,
Você vê que a princípio parece que está estranho, mas faz sentido. Ou você acha que quando você vai expulsar um demônio, você vê lá um demônio por nome feminino, etc. Ele era o quê? Então o que nós temos aqui na Bíblia, se é ou se não é, mas o que realmente nós estamos vendo aqui é que é provável que exista. Eu não posso afirmar, mas temos 2 textos mostrando isso. E eu só não afirmo porque na exegese e na hermenêutica sugere que você tem que ter pelo menos 3 textos para afirmar uma coisa. Como eu não tenho, só tenho 2, eu posso dizer que talvez ou que provavelmente exista anjas. Se não existe, vai existir quando você se tornar um. É ou não é? Bom, em segundo lugar, temos aqui os archás. É o termo para arcanjos. Aqui o negócio vai ficando muito empolgante. Esses anjos, ou os arcanjos, como você já ouviu, eles são chefes, ou anjos líderes, como se fosse um general. Todo arcanjo lidera uma categoria de anjos. No Novo Testamento nós temos, por exemplo, o aparecimento em várias ocasiões de um arcanjo. Nós não temos outros nomes, mas nós só encontramos o aparecimento do arcanjo Miguel, e eu prefiro ficar com os 66 livros. O que passa disso a gente fala que é para cunho especulativo ou de pesquisa. Isso se chama maturidade. Tudo que a Bíblia não comprova, você no máximo vai fazer uma pesquisa acadêmica, mas afirmar é só o que nós encontramos na Bíblia. A Bíblia afirma a existência de um arcanjo, mas também em 2 de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e 16, afirma que terão arcanjos tocando trombeta. Porque sugere ali, e ouvi a voz de arcanjo. Diz assim, afirmamos a todos, verso 14. Porque se cremos que... 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4, é 16 mesmo, Tiago, você estava certo. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo estarão primeiro. Bom, não é o caso hoje, mas isso aqui é uma fonte de juízo, porque as pessoas dizem que só tem um ressoar da trombeta. Bom, mas veja bem, você tem na Bíblia a trombeta de Deus e a trombeta do arcanjo. No arrebatamento, a trombeta será de Deus e a voz da saída é do arcanjo. Depois da tribulação, a trombeta é do arcanjo. É isso que as pessoas não perceberam. O texto aqui não diz trombeta do arcanjo. Diz voz do arcanjo e trombeta de Deus. É o Senhor que chama. Esse arcanjo, é óbvio que nós temos aqui no artigo definido, é Miguel. Ele é chamado de arcanjo Miguel. Então, até que nos prove ao contrário, nós temos um arcanjo na Bíblia. Em Judas, no capítulo 1, no versículo 9, nós temos mais uma vez o aparecimento desse arcanjo, provavelmente líder de uma categoria de anjos. Arcanjo não é uma categoria de anjos, é um anjo líder. Provavelmente um arcanjo, eu acredito que, por exemplo, Miguel seja uma espécie de um querubim, como Lúcifer foi. Olha o que diz esse texto. No entanto, nem mesmo o arc é chefe, líder, general. O arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer acusação juriosa contra o inimigo, limitando a declarar: o Senhor te repreenda. Embora as escrituras citem nominalmente o nome de Miguel como arcanjo, nós vemos no contexto de toda a Bíblia a existência de outros chefes de anjos, né? Outros que lideram anjos. Como eu disse a vocês, os rabinos acreditam na existência de pelo menos 7, põe até o nome, eu prefiro ficar com a Bíblia,
mas como professor a gente estuda. Segunda, terceira categoria, agora a coisa vai ficando muito boa. Os querubins. Quem são esses? Os querubins. O vocabulário querubim encontra-se pela primeira vez em Gênesis 3, versículo 24. E a sua raiz está no verbo querube, que significa guardador, que guarda. E Deus baniu Adão e Eva do lado leste do jardim do Éden, estabeleceu seus querubins, com uma espada de fogo flamejante que se movia em todas as direções, evitando que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Aqui temos a primeira aparição de um querube. Você vê que tem várias categorias de anjos. Quando nós falamos de anjos, nós temos a ideia de um tipo: alado, de luz, loiro, do olho azul, né, cheio. Não é. Cada anjo desse que nós estamos falando tem uma fisionomia totalmente diferente, uma construção diferente. É como se você imaginasse a criação de Deus aqui na terra. Você tem um ser humano, mas você tem um cachorrinho, mas você tem etc. Todos lá no céu, as categorias de seres têm suas aparências diferentes umas das outras. Então, por exemplo, os querubins representam uma classe de anjos muito sofisticados, adoradores, tanto pela função como pela aparência de animais. São os querubins. Os querubins constituem uma ordem extremamente elevada de anjos que Deus criou. Eles são diferentes de todos os demais anjos. Talvez o mais diferente de todos. Mas não, porque tem um que esse é de assustar. Quando lemos aqui que Adão foi mandado embora do Éden, Deus guardou o caminho da árvore da vida com 2 querubins, com uma espada giratória de fogo, para que Lúcifer ou seus anjos, etc., o próprio Adão não pudesse se aproximar da árvore da vida. E o querubim, ele tem aspectos variados. Por exemplo, nós temos eles com rosto de águia, rosto de touro, rosto de leão e também com rosto de homens. E a Bíblia chama esses de querubins. Eu preparei para os irmãos aqui uma animação e eu quero que você abra a sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 1, do verso 1 ao 28. E a hora que for colocar a animação, me avisa que eu quero ler o texto enquanto o Pedro preparou a animação ali, a gente coloca. Ezequiel, capítulo 1. Só um pouquinho, calma aí. Deixa eu abrir. Ezequiel 1, do 1 ao 28. Que eu quero ler sincronizado com o texto para você entender como que é um querubim. Pode deixar, pode pôr. Vamos apagar. Pode pôr, filho. Bom, eu vou começar a ler e eles vão colocar ali. Pode colocar. No 5º dia do 4º mês do ano 30º do ano, sacerdote, eu, Ezequiel, tive uma visão e abriram os meus olhos. Quando tudo isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava no cativeiro babilônico. Dá uma pausa. Volta do início para eu pegar o texto. Volta do início, pronto. A partir do versículo 5. Algo semelhante a 4 seres viventes se deslocava no meio da nuvem. Tinham aparências humanas, mas cada um desses seres também tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés como de um bezerro, como você viu, e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas, nos 4 lados, e os rostos e asas dos 4 eram assim. Eles eram cheios de olhos. As suas asas encontravam-se uma com as outras, os 4, né? Como você está vendo ali, ó, uma com as outras. Quando se movimentavam, não se viravam, mas caminhavam sempre para frente. Em relação à aparência dos seus rostos, os 4 da frente tinham faces semelhantes às humanas. Do lado direito tinham cara de leão, do lado esquerdo suas caras eram semelhantes de boi, os que ficavam atrás tinham cara de águia. Dessa forma, veja, a frente era de homens. Dessa forma eram suas faces.
Suas asas estavam estendidas para cima, cada uma deles tinham 2 asas que tocavam umas às outras. As 2 cobriam o corpo de cada um deles. Cada um desses seres caminhava exclusivamente para frente, para onde quer que o Espírito se movia. Também iam e não se viravam quando se movimentavam. Esses eram os seres que haviam semelhante às brasas ardentes. Eram como verdadeiras tochas flamejantes, que se moviam de um lado para o outro, por entre os seres viventes. E no meio das chamas partiam fortes relâmpagos e faíscas. E esses seres viventes moviam-se com grande rapidez, iam e vinham como um raio. Enquanto eu os admirava, notei a presença de rodas e a sua estrutura. Eis que brilhava intensamente como um berilo. As 4 rodas eram muito parecidas. Na verdade, cada uma das rodas pareciam estar encaixadas na outra. Elas tinham a capacidade de se mover em qualquer das 4 direções em que estavam posicionados os 4 rostos de cada ser, sem a necessidade de se virarem quando andavam. As tais rodas eram altas e muito impressionantes em seu aspecto, porque os seus aros estavam repletos de olhos ao seu redor. E quando os seres viventes se moviam, as rodas ao lado igualmente se moviam quando estavam no chão, e as rodas de igual modo se elevavam. Eles erguiam a direção do Espírito, e para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes o seguiam, e as rodas também o acompanhavam para o mesmo Espírito que estava nela. Quando os seres viventes andavam, as rodas se moviam. Quando eles se mantinham imóveis, elas do mesmo modo paravam. Quando eles subiam da terra, as rodas se elevavam ao chão com eles. E tudo porque o Espírito estava nelas. Assim, das cabeças desses seres viventes havia uma abóbada, como você está vendo ali. Uma abóbada semelhante a um firmamento, reluzente como um cristal de gelo impressionante. Debaixo dessa espécie de grande cobertura, cada ser vivente estendia suas asas ao vizinho mais próximo, e com as outras 2 asas cobria o corpo. Então eis que ouvi um barulho provocado por suas asas quando voavam. Faziam lembrar o rugido do mar. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como um grande exército se movia assim que pousavam, fechava as suas asas. Então se ouviu uma voz que ecoava por sobre a abóbada, que estava acima de suas cabeças, enquanto as tais ficavam das suas fachadas. Acima da abóbada, a cobertura curva, sobre as suas cabeças havia semelhante um grande trono feito de safira. E bem no alto sobre o trono estava sentado alguém que parecia um homem, é Jesus. Observei que a parte superior do que parecia ser a cintura dele se assemelhava a uma espécie de metal. Pode voltar um pouquinho antes. Uma espécie de metal, muito brilhante, como se toda a cintura estivesse incandescente. E a parte da cintura para baixo era tudo de fogo puro, e uma luz radiante o cercava. Enquanto eu leio, você vê que fica mais fácil. Bom, vamos continuar? Poderoso. Vamos aplaudir Jesus por isso, gente. E esses seres, como você pode ver aqui, eles possuem olhos em todo o corpo. A Bíblia diz que eles têm olhos por dentro e por fora, porque eles estão diante do trono. Elias foi arrebatado por esse carro de fogo. A Bíblia diz que o Senhor anda em cima dos querubins. Você viu que o trono dele é firmado em cima dos seres viventes. E esses seres viventes é um tipo de querubim. Não são todos assim. Esse é um tipo de querubim. Esse é o aspecto deles, como falamos na narração. A última categoria de anjos que nós encontramos aqui agora são os serafins. Agora observe. Sobre os serafins, nós temos algo extremamente interessante.
pois se trata de uma raça de anjos completamente diferente daquilo que você já viu e ouviu. Totalmente diferente do que você já imaginou. Esses anjos nada se parecem com nada que você imagina. Temos o texto em Isaías 6, versículo 1, mais uma animação para você agora montamos para vocês sobre os serafins. Só segura um pouco, não põe ainda. Isaías 6, no versículo 1. Isaías 6, versículo 1. Cadê o Isaías aqui? Vem cá, Isaías. Rapaz. Pode colocar. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono, e a orla do seu manto preenchia todo o templo, como você está vendo ali. Em torno dele posicionava-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo, esses anjos clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei, Isaías: ai de mim, que não tenho salvação, porque sou um homem de lábios, o templo repleto de fumaça. Sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, com uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou: vê isto, tocou os teus lábios, e a tua culpa será removida, e o teu pecado ecoava, e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava: quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então Isaías brada: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o que nós temos ali, os serafins são exatamente anjos, mas eles têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés e com 2 voam. Esses serafins servem diante do trono. Eu tenho aqui, acho que 3 fotos, por gentileza, dos serafins, para vocês verem. Ali está uma, essa é uma aparência mais ou menos parecida, gente. A gente não tem certeza, mas é para ser assim. Que coisa linda. Imagina você ter uma visão disso. Isaías teve. Você desmaia, morre, para o coração. Põe uma outra foto. Bom, essa é uma foto que tirou de um culto que eu estava ministrando. Não é a única, não é a primeira. Várias vezes, eu tenho muitas fotos. Eu sou meio que perseguido por um anjo desse. Um anjo de fogo. Então, como você pode ver, um serafim é um anjo de fogo. Agora, tem gente que fala assim: será que isso é verdade? O que eu vou falar para você? A mente do incrédulo só entende o que a mente dele compreende. Quem tem fé, quem tem ouvidos ouça, quem tem fé crê, quem não tem, não crê. Eu tenho fé, eu acredito, porque eu já vi. Um serafim é exatamente assim, todo de fogo, como você pode ver. Tem mais alguma foto? Tem mais uma? Bom, não põe isso ainda não, calma aí, agora você põe. Vamos continuar aqui o sermão, que hoje eu vou usar da parte de Deus, com muita humildade, o ofício dos anjos, para orarmos pelos irmãos. Sobre o serafim, nós temos aqui uma definição das mais estranhas, porque eles nunca mostram o seu rosto. Como você percebeu, deixa aquela foto do serafim cobrindo o rosto, eles sempre estão encobertos. E por que você só vê fogo? Porque eles são anjos flamejantes. Então quando você vê só a tocha de fogo, mas são 6 asas. Como a Bíblia diz, com 2 cobre o rosto, com 2 voam e com 2 cobre os pés.
Mas qual é a aparência desses anjos, de um serafim? Como que é o rosto deles? A Bíblia fala, você tem curiosidade? Porque como você já viu aqui na Bíblia, os querubins têm eles de várias formas. Tem eles com o rosto de animais, com o rosto de homens e um serafim. A Bíblia fala, eu busquei para você, isso aqui é só na Graça Church, irmão. Aqui o povo paga, põe lá a definição. Aqui vamos citar aqui o texto de Isaías e vamos descobrir agora como que é um serafim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, e as asas dos seus versos enchiam o templo. Agora você viu ali a palavra serafim. Bem aqui embaixo você vê a palavra serafim em hebraico. Agora aqui nós vamos ver a definição da palavra serafi, que é hebraico, que quer dizer o quê? Leia lá você. Serpente abrasadora, serpente venenosa, por causa do efeito da queimação do veneno. Serafim, serafim, seres majestosos com 6 asas, mão ou voz humanas a serviço de Deus. Provavelmente aqueles que foram soltos no deserto para picar os rebeldes. Por causa dessa definição, pode deixar na tela. Obrigado, Pedro, pelo excelente trabalho. Vamos aplaudir pelo pessoal da multimídia, um excelente trabalho deles. Olha, por causa dessa definição, muitos teólogos defendem que um querubim é também um serafim por causa do termo serpente. Eu não consigo ainda acreditar nisso, eu ainda não tenho essa definição. Mas a definição bíblica que eu tenho é que a imagem do rosto de um serafim é de um ser, de uma serpente. É o que a Bíblia está falando, é ou não é, gente? Agora, na sua cabeça, você deve estar imaginando um monte de coisa. Isso deve ser muito feio. Bom, é porque você imagina a cobra. Mas o que nós temos aqui é que de fato um serafim, ele é uma espécie de um réptil. De um réptil com uma cara de réptil. Bom, não brigue comigo, briga com a Bíblia. Olha o que você está vendo, serafins. O que são os serafins do hebraico? Vai lá. Serpente abrasadora, serpente venenosa, serpente por causa do efeito da queimação do veneno. Serafim, seres majestosos com 6 asas, com mãos e voz humanas a serviço de Deus. Eu queria muito ver o rosto, eu ia desmaiar. A Bíblia diz que Zacarias, quando viu, ele caiu de medo. Provavelmente ele viu um serafim, tomou um susto. Bom, concluindo aqui o tema, quem queria ver um serafim? Com a asa cobrida, assim, né, gente? Assim que eu já vi. Assim não quero ver, não. Assim eu quero ver, assim. Interessante isso, né? A Bíblia é um tesouro, gente. E essas coisas é bom demais quando você é um estudioso e você encontra esses tesouros na Bíblia. Os anjos e os seres humanos. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus 1:4, diz assim: não são todos eles espíritos trabalhadores, ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então aqui nós temos um texto que nos ensina que os anjos trabalham ao nosso favor. Meu Deus, isso é bom demais. E você pensa que está sozinho. Gente do céu. Bom, aprendemos em primeiro lugar que os anjos trabalham para os salvos. Em segundo lugar, a Bíblia diz que quantos anjos existem? Apocalipse 5:11 diz que existem milhares e milhares de milhares, ou seja, incontáveis anjos do Senhor. Ao meu serviço, amante de Deus, eu tenho um exército contado como as estrelas do céu que trabalham em favor daqueles que serão salvos. E a Bíblia também fala, em terceiro lugar, que os anjos são superiores aos seres humanos, como está em Salmos 8, do 4 ao 5. Quem é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que te visites? Contudo, pouco abaixo, menores que os anjos, o fizestes, de glória, honra e coroastes. Nós somos amados por Deus, mas somos inferiores aos anjos.
Em quarto lugar, os anjos podem aparecer em forma humana, como a Bíblia diz em Hebreus. Esse é o texto mais poderoso que você vai ouvir da noite. Hebreus 13, versículo 2, diz assim, ó: não vos esqueçais de praticar o quê? A hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns hospedaram anjos. Tremendo, né? Em quinto lugar, quem é o líder encarregado dos anjos? Quem manda nos anjos? 1 de Pedro 3 e 22 diz assim, ó: o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele está sujeito todos os anjos, autoridade e poder. Quem é o general dos anjos? É o próprio Cristo. Por isso que quando Jesus foi preso por Pilatos, Pilatos disse, me entregaram você a mim. Ele disse, epa, pera lá, ninguém me entregou a você, eu me entreguei. Porque se eu quisesse, eu daria uma ordem e viria 10.000 anjos ao meu favor. Mas eu não quero. O reino espiritual é maravilhoso. Os anjos são guardiões espirituais. A Bíblia diz em Marcos 18 e 10, vede, não despreze nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. O Senhor está dizendo o seguinte, agora está falando de crianças, Jesus está falando de crianças. Anjo é vingador de maldade que você faz para a criança. Vigia, viu? Vaso. Os anjos salvam seres humanos de perigos. A Bíblia diz em Salmo 34, 7, agora vai falar do próprio Cristo, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, meu irmão, você pode orar quando você sair de casa e pedir a proteção de Deus. Deus não é um velho gagá. Deus não é uma pessoa mal-humorada que não pode ouvir a sua oração para guardar a sua casa, para guardar a sua viagem. Não se preocupe, Deus consegue ouvir as milhares e milhares de orações. Você vai viajar? Senhor, põe teu anjo. Como eu morro de medo de voar de avião, eu falo, Senhor, como os querubins andam de 4 em 4, põe pelo menos uma carroça desse querubim aqui embaixo desse avião, e põe o avião em cima dessa carroça, e eu chego tranquilamente do outro lado. Então pode balançar do jeito que for, que eu não estou nem aí. Eu oro, irmãos, eu aprendi na Bíblia a usar, não ao meu comando, porque eu não mando em anjo, eu sou menor. Eu pedi e eu aprendi a usar com muita humildade esse ofício dos anjos, pois a Bíblia diz que eles são ordenados por Deus para agir ao nosso favor. Aquilo que os nossos pais antigamente diziam, Senhor, põe teus anjos. Quem já fez essa oração desse tipo? Então continue fazendo. Sua filha vai estudar, seu filho, Senhor, põe um anjo lá, Senhor. Então você não sabe que seu filho está dizendo, Senhor, põe um anjo lá fofoqueiro. Toda mulher tem um anjo fofoqueiro, gente. E o anjo vem em sonho e conta tudo. Viu, seu Jaguara? Mulher não tem sexto sentido, mulher tem anjo fofoqueiro do lado dela. Os anjos cumprem as ordens de Deus. Salmo 103, do 20 ao 21. Bendizei ao Senhor, vós anjos, seus poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executai a vontade de Deus. Anjos são servos do Senhor ao nosso trabalho. E agora em último, que papel desempenharão os anjos quando Jesus voltar na ocasião da sua segunda vinda? A Bíblia fala em Mateus 16, 27. Eu quero vibração, isso aqui é muito poderoso. Mateus 16 e 27. Mas o Filho do Homem virá em glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Diga glória a Deus. Mas continua no verso 31, 24 e 31. 24 e 31 de Mateus. Vamos ler em voz alta isso aqui, gente?
Ele enviará seus anjos com um poderoso som de trombeta, e esses reunirão vocês, seus eleitos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Eles vão nos levar ao céu. Eu vou voar. Antigamente cantava assim a música do... Pega aqui, a música do Voz da Verdade. Duvido que você sabe. Pega lá, vamos ver. Vai provar que você é bom. Nós vamos preparar, porque hoje eu vou usar o trabalho dos anjos no ofício da libertação. Diga aqui para mim, Jairo. Agora, para concluir aqui com os irmãos, sem nenhum misticismo, o problema de você ensinar, como nós estamos no contexto de batalha espiritual, tem que falar do ofício dos anjos. Por que é que muitos teólogos e pastores não gostam de falar? Porque o povo é besta, é místico. Não tem igreja aí que faz culto para anjo. Então vamos lá. Primeiro, anjo é servo. Quando João dobrou o joelho diante do anjo, o anjo diz: levanta, não se dobre diante de mim, porque eu sou servo igual a você. Um anjo caído aceita adoração, um anjo de Deus não. Os anjos do diabo aceitam ser chamados de deuses. O anjo de Deus não, ele só quer ser servo. Então fazer culto para anjo, cantar para anjo, fazer coisa para anjo é uma bestialidade terrível. Outra coisa que você precisa entender: a igreja deve e pode se valer do serviço dos anjos. Em segundo lugar, a igreja não pode fazer culto para anjo. Em terceiro lugar, a igreja não manda em anjo. A igreja não manda em anjo. Um dia eu estava num culto, meu amigo pastor Edson. Eu vi um cara assim: sai daí! Sai! Eu olhando: sai quem? Irmão, sai daí! O que foi? Tá vendo que um anjo quer passar aí, você não quer deixar? Mas é muito bobo. Um dia eu estava no outro culto, um cara dando soco. O que está acontecendo, irmão? Eu não sei onde o diabo está, mas eu vou acertar ele. Um dia eu cheguei com a pastora num congresso. O povo é besta demais da conta, fica numa grilo com isso. E a hora que eu cheguei no congresso, veio um cara mancando assim, ó. Falei: opa, tem doente aqui, vou orar e Jesus vai curar. Quando eu entrei, mas um pouco, tinha mais um povo, tudo mancando. Tinha uns 2.000, tudo mancando. Mas, gente, o que está acontecendo? Aí chegou um cara perto de mim e parou assim, num congresso, gente, grande. Calma, pastor. O que foi, irmão? Tem um anjo aqui. Sabe o que tem? Ele deu a paulistinha em todo mundo. O anjo que lutou com Jacó está aqui. Ah, então vocês estão mancando por isso? Ele acertou a paulistinha em todo mundo. Falei: se esse anjo aparecer, eu vou dar um supapo nele, que ele vai parar longe. Credo, pastor, o senhor não tem poder para isso? Eu falei assim: tem, porque isso não é um anjo. Eu falei: vocês crescem. Cresce, cambada. Por isso vocês não avançam. Então começa a mistificar a coisa. Um anjo, ele trabalha amando do Senhor. E a função do anjo não é ficar brincando em culto. Tem gente: o que foi? Estou dançando com o anjo. Vai caçar o que fazer. Anjo se envolve em batalha espiritual, irmão. Anjo é anjo de guerra. É para trabalhar por você. Eu lembro como se fosse hoje. Eu até não lembrava, minha mãe me lembrou esses dias, ela me ligou. Eu e a pastora e o Jeanzinho bem pequenininho estávamos indo de Caçador para Curitiba. E a hora que eu fui fazer a curva, meus amados, um Audi, eu lembro, gente, certinho, um Audi prata, saiu do porão dos infernos na contramão na curva e veio assim na fração de segundo de frente com o meu carro. Irmão, se você não acreditar, o problema é seu. Mas eu e minha esposa estávamos lá e o Jean. O nosso carro levantou assim, ó. O outro passou por baixo. E ele bateu com tudo assim no chão. Eu parei o carro. De um lado tinha uma ribanceira. Eu e minha esposa ficamos: você viu o que aconteceu? Ela: eu vi. O carro ficou em duas rodas. E o outro passou por baixo.
à noite. No outro dia, o Jeanzinho estava deitado, brincando. Daqui um pouco ele pega um troço, uma pecinha com muitas pontas de ferro e engole aquilo. Começou a engasgar. Eu, no desespero, acho que foi você, né? Foi com o dedo, em vez de puxar, que senão ia rasgar todo o esôfago dele, ela empurrou de vez. Aí ele conseguiu respirar. Nós fomos para o hospital. Chegou lá, o médico falou assim: olha, são 3 pontas de alumínio, vai perfurar o intestino dele. Eu falei: não vai perfurar. Isso no dia seguinte, gente. Eu fiz uma oração: Senhor, abençoe o cocô desse menino, Senhor. Fiz essa oração, irmão. Você acredita que no primeiro cocô saiu o negócio e não teve nenhuma perfuração? Eu estava na missão Novas Tribos na Amazônia, eu, Elisandra e o Jean. Lá tem uma formiga chamada formiga de fogo, ela é desse tamanho. Uma me picou, a minha mão ficou desse tamanho. O Jean está correndo lá, ele cai dentro de um buraco. Um formigueiro de formiga de fogo. Quando eu corri, ele estava tudo da cabeça, tudo preto, formiga de fogo. Gente, eu peguei ele, fui picado toda a mão assim. Me deu febre, tudo inchado. Ele não levou uma picada. Uma picada. Nós jogamos água para tirar aquela formiga de fogo. Irmão, você precisa acreditar que Deus envia os anjos dele para trabalhar ao seu favor. Você sai de casa, saiba que tem anjo do Senhor trabalhando com você. Você está em casa, saiba que tem anjo te guardando. Não, isso não é misticismo, não. Deus ordenou os seus anjos. Agora veja, o que você tem que fazer? Quando você for pedir ao Senhor auxílio dos seus anjos ao nosso favor, devemos pedir com humildade, em nome de Jesus. Você não mande anjo, meu filho. O cara foi pregar na igreja, nossa, o Espírito Santo eu peço em anjo, eu mando. Desce daí agora. Você não manda em anjo, rapaz. Seja humilde. E se Deus quiser, Ele envia um anjo. Envia um anjo agora, Senhor. Diga amém. Diga amém. Nós queremos orar agora. Hoje, você precisa entender que nessa batalha espiritual, aprenda a abrir a boca. Mas, Senhor, essa situação eu não vendo. O Senhor pode enviar um anjo. Quando você está dormindo, tem anjo lá, ó, mexendo em gavetas. Anjo lá no banco. Você está precisando de milagre? Você acha quem é que traz essas curas? Vem com milagre na bandeja, coração novo. Eu já tive visão. Deus está orando e Deus me mostrar um coração tudo podre. O Senhor me falou, tem uma mulher de tal ano aqui. E quando Deus me dá visão, que é a palavra de conhecimento, Ele me mostra o órgão da pessoa que está doente. E Ele me diz, ore que eu estou enviando um anjo com esse órgão. E a pessoa é curada. Ele me mostra a pessoa certinha, com o órgão, que ela precisa ser curada. Fique em pé.